Torcedor vascaíno, eu vou te fazer uma pergunta e eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir me responder. E se você conseguir me responder, comenta aqui sobre essa pergunta que eu vou te fazer. Por que que só o Vasco da Gama é o time que tem todas as suas transações, todas as suas coisas em um caráter tão obscuro que nenhum torcedor do Vasco pode ficar sabendo? Se você tiver essa resposta, por favor, coloca aqui para mim nos comentários, porque eu não tenho essa resposta. Eu não vejo as outras torcidas, eu não vejo os outros times especulando-se tanto o quanto se especula no Vasco. E principalmente sobre esse contrato milionário com o Marcos Lamarca. Uma hora fala que o aporte vai ser de 500 milhões com teto mínimo, com piso mínimo do investimento de 500 milhões para serem distribuídos ao longo de 5 anos, ou seja, 100 milhões por ano, mas não tem um documento, não tem um lugar onde nós possamos ter acesso a esse documento. Fala-se bastante desse memorando de entendimento, mas ninguém tem acesso a esse memorando. E eu te pergunto por quê? Salve, salve família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo no nosso canal Megamente Vascaíno, e nesse vídeo eu vou abordar bastante a obscuridade que tem em tudo que se trata de Vasco da Gama. E às vezes eu fico pensando que não é todos, mas a maioria da torcida do Vasco, ou seja, a grande maioria massacrante, gosta de ser enganado e merece a situação que o Vasco se encontra. Porque o que se vende do Vasco e nada se acontece. Tem gente que fala que vai ter uma reunião do conselho, não tem. Tem gente que fala que o Pedrinho vai dar uma entrevista, não dá. Tem gente que fala que vai sair, né, um contrato milionário com uma patrocinadora master, citando o caso da Sportbet. Isso já vai para 3 semanas, e isso já tinha sido falado lá atrás, há 3 meses atrás, que o Vasco não havia aceitado por conta do aporte que a Sportbet estava oferecendo, era menor do que os outros times. Olha, agora você vê a loucura de quem está falando isso. O Vasco está na condição de não aceitar qualquer tipo de valor de aporte ou de investimento. O Vasco encontra-se totalmente perdido nas suas finanças, para não usar palavras piores. O Vasco está quebrado, falido, correndo sério risco de não conseguir honrar com seus compromissos financeiros para o restante da temporada, ou seja, tem muita coisa para se pagar e o Vasco não tem dinheiro para nada. Você pode ver que até agora o Vasco não apresentou nenhuma contratação oficial, a não ser o lateral esquerdo, Paulinho, que veio de graça do América Mineiro, pois já tinha assinado um pré-contrato no começo do ano, e até agora nenhuma contratação, como já tínhamos ficado sabendo das bocas do próprio Renato Gaúcho, que o Vasco não tem dinheiro para contratar. Não é à toa que já subiu os meninos da base, o caso de Avelar, Zucarello, Bruno Lopes, Ramon Rick e entre outros. O Vasco não tem dinheiro. Então, gente, parem de se enganar. E se você é vascaíno, parem de enganar a torcida do Vasco. Você que está criando conteúdo para enganar, especulando todo dia um jogador novo. Tem um cara aqui na plataforma que só esse ano ele já contratou, nas minhas contas, uns 400 jogadores para o Vasco. Todo dia ele especula. A própria imprensa tradicional, que é a imprensa de rede aberta, já falou que o São Paulo vai tentar levar o Arthur Chaves, jogador que está lá no Restinburgo, lá da Alemanha, que pertence também a outro time da Alemanha, e ele está falando que está tudo certo para assinar. Está tudo certo para assinar com qualquer jogador, basta ter dinheiro. E você que ainda está iludindo o torcedor vascaíno que o Cebolinha vai vir para o Vasco, não tem condições, ele só vai vir se ele quiser. E se ele quiser, vai ser um milagre. Ou possa ser que Renato Gaúcho o convença de vir, um projeto também vindo de graça. Ou você acha que o Flamengo vai ser bonzinho e liberar o Everton Cebolinha para o Vasco, uma vez que o próprio presidente do Flamengo vive falando a torto e à direita que se vender para o Marco Lamar, que é a Vasco SAF, ele vai até a justiça para tentar atrapalhar esse negócio. Você acha mesmo?
vai acontecer se, até o dia 1º, o Flamengo não fizer nenhuma proposta e não renovar o contrato de Everton Cebolinha, ele vai poder assinar um pré-contrato com a equipe que ele quiser. Mas aí você acha que ele vai assinar o pré-contrato com o Vasco? E ele assinando esse pré-contrato com a equipe que ele quiser, ele vai sair de graça ao final do seu contrato, que se encerra dia 31 de dezembro de 2026. E o Vasco não tem como esperar essa data para anunciar novos reforços esse como Cebolinha. Então, a venda de SAF do Vasco, ela não vai sair agora, apesar de ter saído em alguns sites algumas notícias que Pedrinho vai tentar agilizar a venda da Vasco SAF ainda nessa parada para a Copa do Mundo, antes até mesmo que se inicie a janela de transferência, que no caso se inicia no dia 22 do mês que vem, no dia 10 do mês que vem, não sei, mas se inicia no mês que vem. E o Vasco até agora não fez nenhuma contratação. Não pode escrever, mas já podia contratar, que foi o caso do Fluminense, que contratou o Hulk. A janela nem abriu, mas o Fluminense já contratou o Hulk. Ele já foi contratado. E agora ele vai ser inscrito lá no BIP para ser jogador do Fluminense e poder jogar, porque ele já é jogador do Fluminense e o Vasco não se movimenta para fazer isso. Nosso presidente, nas minhas contas, já tem mais de 3 meses que ele não aparece em lugar nenhum, não dá satisfação de nada, não fala nada. E também naquele acontecimento. Eu não sei se você concorda comigo, e se concorda comigo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder esse tipo de questionamento, que quando aconteceu do Renato Gaúcho não vir até a coletiva depois da derrota do Vasco pelo Campeonato Brasileiro por 3-0 para o Bragantino, quem tinha que ter vindo naquela entrevista coletiva era o presidente Pedrinho, porque eu não entendo para que quis ser presidente do Vasco, para ficar em casa e não resolver nada. Então, o presidente já era para ter vindo. A SAF do Vasco só vai ser vendida depois da eleição, porque agora mesmo ele já anunciou que vai ser candidato à reeleição. E outra coisa, infelizmente tem que ser ele mesmo, porque pode ser ou não ser o melhor, porque o melhor não é, mas por enquanto é o menos pior. Por que colocaremos quem? Zé Colmeia, Edmundo, Leviciano, né? Que já teve gente que falou que Leviciano ganhou, mas não levou. E vai ficar com quem? Carlos Amadeu já não vai ser mais o CEO do Vasco, já vai entrar aí um não sei o que Cruz aí, entendeu? Então, e o Felipe continua lá, ó, recebendo seu saláriozinho, faz nada e o Pedrinho não dá uma satisfação para o torcedor vascaíno. Estão cagando na cabeça do torcedor vascaíno. Não estou falando para você desistir do Vasco, que eu não vou desistir do Vasco, mas o que a torcida do Vasco passa é isso. Hoje nós não temos respaldo, nós não temos satisfação, né? A torcida que lota o estádio todo momento, né? Que no caso do jogo contra o Barracas Central foi feito uma movimentação da torcida para ter um público zero e por conta disso eles até abaixaram o ingresso, ou seja, se dá para abaixar o ingresso num momento de crise para que a torcida compareça, dá para abaixar o ingresso em outros momentos. Agora temos oitava de final de Copa do Brasil, playoffs de Copa Sul-Americana, que queremos muito essa vaga para disputar novamente com o Olímpia às oitavas de final, jogo dificílimos com datas já, né, confirmadas, 22 de julho e 29 de julho teremos essas datas, não se sabe nem como que vai fazer, porque também terá datas do Campeonato Brasileiro nesses dias, e tudo o que acontece é só isso, silêncio total, muita desinformação, YouTubers aí só desinformando o Vasco e tendo muita visualização e comentário. Você pode falar, pô, mas você tá com inveja dos caras? Não, não tô com inveja dos caras não, pô, porque eu podia fazer igual os caras fazem, podia replicar os vídeos que eles fazem e fazer totalmente igual e teria visualização também, apesar de ter um canal pequeno, mas um canal pequeno que preza pela verdade e preza pelo bem do Vasco. Não tô nem aí se Coutinho vai voltar, não tô nem aí para quem vai ser contratado. Meu problema é o Vasco, porque todos os jogadores já passaram e o Vasco continua sendo o Vasco. Então, o Vasco vai ser sempre o Vasco. O Pedrinho vai passar, os jogadores que lá estão vão passar, e o Vasco vai ser sempre o Vasco, porque o Vasco já tem 125 anos no máximo, aí mais de 125 para 130 anos. Então, esses jogadores que passaram não estão mais por aqui, fizeram sua história, parabéns, muito obrigado. Mas o Vasco é mais importante do que tudo. E eu pergunto a você: você está satisfeito?
um atual momento do Vasco? Você acredita nesse monte de lorota que esses caras vêm aqui falar para você? Cadê o contrato? Onde é o site que o contrato? O Vasco não tem um portal de transparência que o torcedor possa, né, acessar a quanto quiser para conferir as notícias do Vasco. Temos que ficar dependendo de notícias fantasiosas e gente mentindo para você o tempo todo. Porque se vier um agora, amanhã, um influenciador dizendo que o Vasco vai pegar o Mbappé logo que acabar a Copa do Mundo, ainda vai ter alguém que vai dizer seria uma boa no comentário. Pô, seria uma muito bom, o Vasco vai ficar muito forte. O Mbappé vai. E o Cebolinha, ele só vai vir pro Vasco se ele quiser, porque opção ele tem. Ah, pode ser que o fato da amizade com o Renato Gaúcho, o fato dele morar no Rio e não querer se transferir para outro estado, né, porque tem uma vida consolidada no Rio, tal, tudo bem? Pode ser sim, mas esse não vai ser o fator definitivo, porque ele muda de casa a hora que ele quiser e as filhas dele aí bota na escola onde ele quiser, porque tem dinheiro para pagar. Eu acho até que o Vasco tem condições de pagar o salário dele, mas numa eventual transação, pagar por um contrato, fazer um contrato e pagar para comprar, porque o Flamengo investiu 20 milhões de euros no Cebolinha. Acha que o Flamengo vai liberar o Cebolinha? Ninguém, que todos esses caras falam do tempo inteiro, não vem pro Vasco. É Arthur Chaves, Abraão não sei o quê, é não sei quem, ninguém, até agora nada. Só o Paulinho mesmo. Então, se você quer continuar acompanhando a trajetória do teu time, do meu time, do nosso time, aqui é o lugar certo. Aqui você vai ter voz. Você pode comentar aqui e me dizer qual o assunto que você quer para o próximo vídeo, que eu vou fazer de tudo para conseguir fazer esse vídeo para agradar você. Principalmente se você escrever aqui no comentário, fiquei até essa parte do vídeo, sou de tal lugar do Brasil, vascaíno, e aqui onde eu moro tem muito vascaíno. De mais a mais, gente, tenham uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.